E hoje a gente vai falar sobre um trabalho missionário que inicia em 1517. Havia um problema sério acontecendo naquela época de 1500, quando o Brasil foi descoberto. Acontece que a política do mundo mudou. Então, os reis que dominavam o mundo e guerreavam entre si, eles começam a perder a força, porque o mundo foi unificado. Um homem muito inteligente, o imperador romano, viu que o Império Romano, que comandava o mundo na época, estava todo dividido por conta das religiões. E a religião agora, que mais estava se alastrando pelo mundo, e as pessoas se posicionavam contra as coisas erradas, e se fosse preciso até morriam pelo que eles acreditavam, era o cristianismo. E vendo que não dava para matar o cristianismo, porque matava um, surgiam dois, Hidra. Não, isso aí é do filme, é do outro filme. Matava um cristão, o sangue dele regava e nasciam outros cristãos, e quanto mais matava, mais crescia. O que esse imperador fez? Ele criou uma religião, unificando todos os segmentos daquele evangelho que estava sendo espalhado pelo mundo, e falou: olha, agora a igreja, a eclesia... irmãos, um parêntesezinho. Voltando, então a eclesia, ou seja, o ajuntamento das igrejas, ele fala, é uma igreja, é uma eclesia, é um ajuntamento. Ela é santa, ela é una. Então cremos que essa igreja é uma coisa só. Como Paulo já falava, é um só corpo. Ela é una, ela é santa, ou seja, ela é separada realmente do mundo. Ela é universal. E a palavra universal é católica. Ela vem dos apóstolos. Até aí nada de errado. A igreja é única, ela é santa, ela é universal e ela vem dos apóstolos. Só que ele bota uma coisinha no final, ela é romana. E aí nasce a igreja una, santa, católica, apostólica, romana. E ela é comandada pelo Papa. E quem é o Papa? O imperador. Ele não é bobo não, né? Você vê que a intenção dele não era fazer agora a unificação para o crescimento espiritual, mas a unificação para um controle político da massa que estava dividida por conta da religião. E agora o primeiro Papa é o imperador, ele é o pai da igreja, ele é o que comanda. E aí essa nova religião, essa nova ordem espiritual, cria algumas regras, e uma das regras são os dogmas. O que é um dogma? É uma verdade absoluta, feita pelo Papa. Uma segunda norma, a infalibilidade papal. O Papa é um homem, pode até errar, desde que ele não esteja sentado na cadeira, porque se ele estiver ali no trono papal, fazendo uma encíclica, ou seja, um documento, uma doutrina, então ele é infalível, o próprio Deus se apossa dele, e ele é como se fosse o próprio Deus. Logo, o que ele escreve tem mais valor do que a Bíblia, já que ele é infalível e Deus está atualizando as suas ordens. E ali, com a infalibilidade papal e com os dogmas, ele pode criar todo o conjunto de regras para que essa nova igreja mundial esteja sob o seu controle. E aí, irmãos, isso vai acontecendo e vai crescendo, mais ou menos ali do quarto século até a Idade Média. E aí, essa igreja vai se tornando tão poderosa que os reis vão perdendo o seu poder. Agora, quem manda, que é o principal poder, porque é um poder universal, é a igreja. E a igreja agora tem muitas propriedades, e a igreja tem muito poder. Então, toda a família de ricos queria que seu filho fosse padre. Queria que ele fizesse um seminário, porque ele teria uma posição na igreja, nessa instituição, com um poder político tão grande e um poder de influência. E agora os padres, os bispos, os cardeais, passam a ser as pessoas de maior poder e influência no mundo.
E toma-lhe dogma, e toma-lhe encíclica, e vamos regulamentando tudo, e a Bíblia vai sendo deixada de lado. E agora os cultos passam a ser, ou as missas, passam a ser em latim. A salvação se vê por meio dos sacramentos, que são 7. Batismo, crisma, primeira comunhão, ou batismo, primeira comunhão, crisma. Confissão, a comunhão, a hóstia. Casamento, sacerdócio e extrema-unção. São 7 sacramentos. Você é salvo por cumprir os sacramentos. Esses sacramentos conferem graça. A missa é um sacramento, então ela confere graça. É a repetição do sacrifício de Cristo, confere graça. Isso, a salvação vem daí. Quem não é batizado não vai para o céu. Quem não cumpre um sacramento não vai para o céu. E para ir para o céu, começa a ser vendido, então, começam a ser vendidas as indulgências, documentos de propriedade no céu. Irmãos, parece uma coisa absurda isso. Terrenos no céu. Vou comprar no condomínio celestial um terreno. Você quer de esquina ou quer do meio da rua? Porque de esquina é mais caro. Então tem uns maiores, que dá até para botar piscina. É como se fosse isso. Indulgência. Você paga, recebe a indulgência. E agora você vai para o céu porque pagou. Parece ridículo isso, mas hoje não está tão diferente. Depois a gente vai ver por quê. Hoje ainda se associa a bênção a pagamento de oferta. Hoje ainda tem essa mentalidade. E aí, os homens de dentro da igreja, que estão indo, na maioria, por um motivo político e não por uma transformação espiritual, têm uma vida moral muito depravada. E a história que diz isso. E agora estão com a vida moral muito depravada, muito depravada. E as pessoas estão vendo isso e não concordam. E nesse meio tempo, agora voltando para 1500, os países começam a se fortalecer. É o período do absolutismo. Os reis agora começam a se tornarem poderes absolutos dentro do seu país. Espera aí, o país é meu, eu sou o rei, como é que vão querer mandar e tirar dinheiro de mim? Porque todos os países tinham que pagar impostos bem altos para a igreja. A igreja era dona de grandes terras, os feudos, e a igreja era a maior senhora feudal, era dona dos feudos, das grandes propriedades, onde quem plantava tinha que pagar uma grande quantidade para a igreja. Então o dinheiro do país vai para a igreja, não vem para o país? Não, está errado, eu sou o rei. E os reis começaram a se posicionar contra a igreja, poder absoluto dos reis, o absolutismo. E agora, nessa coisa toda, eles começam a questionar o comportamento errado dos líderes da igreja. Eles começam a questionar os ensinos de um jeito e a prática de outro. E algumas coisas começam a acontecer. Os padres que pregavam celibato, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que o pastor deve ser marido de uma só mulher, na orientação sobre a família pastoral. Mas ali era pregado o celibato. E os padres tinham esposas. Muitos padres tinham esposas e filhos. E aí a coisa começava a ficar dúbia. E um problema sério de homossexualismo começou a aparecer na história. E as pessoas começaram a questionar. Já estavam contra a igreja por causa da questão financeira. Já estava por conta da interferência política, firmando os países. E agora começa uma verdadeira revolução de pensamento sobre essa questão. E no meio disso aparece um monge, professor de faculdade de teologia alemã, novo, chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero começa a questionar tudo isso, porque o povão não tinha mais acesso à Bíblia. A Bíblia agora só é falada em latim. Falar a Bíblia na língua normal é heresia, é pecado. A música some da igreja. No começo de tudo isso, tinha música, mas em latim. Laudate pueri Dominum, laudate lumen Domini, aleluia. Edificou você? O que isso falou à sua vida? Nada. Latim, no nobis Domini, no nobis,
sed nomine tu, oda gloria, sed nomine tu, oda gloria, non nobis. Edificou, agora falou a tua vida? Essa parte do Laudate Pueri falou com você? E se cantasse, não, não a nós, Senhor, a nós não, mas seja teu nome maior louvor, mas seja o teu nome maior louvor, não a nós. Agora falou? Irmãos, a Bíblia é a carta de Deus para nós, para a gente. Isso é questionado então por Martinho Lutero. Por que essa introdução toda? Para você entender que alguma coisa tinha que mudar. E o maior interessado pela mudança é Deus. Deus quer que a tua vida mude, Deus quer que a minha vida mude, Deus quer que o mundo mude através daqueles que mudaram. A mudança de Deus na tua vida faz com que você seja um instrumento de mudança para as pessoas que você conhece, para a tua família, para os teus amigos. A coisa muda através de nós. Isso é evangelho, é um ao outro, é um ao outro, é um mudando o outro, é um vivendo a bênção com o outro, é um sendo diferente no meio dos outros. Isso causa uma mudança, é isso que Deus quer. E essa mudança só é possível se a palavra de Deus entra na nossa vida. Então Martinho Lutero começa a questionar as práticas da igreja, Martinho Lutero começa a questionar a situação que está acontecendo, e ele mergulha na Bíblia. E o texto de Hebreus 4,12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada, afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, e vai até o íntimo das pessoas, e julga os desejos e pensamento do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. A palavra de Deus é viva, é poderosa. Na outra tradução, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra viva, essa palavra poderosa, é o que Deus usa para entrar no homem, entrar em nós, separar o certo do errado, as intenções boas das más e mudar a nossa vida. Toda ação de Deus de mudança não é alhures, não é de qualquer jeito, é através da palavra de Deus. Então Martinho Lutero pega a Bíblia e começa a trabalhar a palavra de Deus e começa a questionar tudo aquilo. E em 1517 ele escreve 95 teses, ele pega 95 questões e vai na Bíblia e conserta, argumenta de acordo com a Bíblia. E aquelas 95 teses ele cola, prega na porta da Catedral de Wittenberg, uma das catedrais importantes na Alemanha. Ele prega aquilo, o povo já estava ouvindo. Isso não acontece de uma hora para outra, isso acontece durante os anos ali acontecendo, o questionamento, o ensinamento, e culmina com essa atitude de Martinho Lutero. E essas teses, esse documento mexe com o povo, e todo mundo concorda, entende, porque o Espírito Santo vai abrindo o entendimento, e a Bíblia vai entrando, e as coisas mudam. E agora Martinho Lutero passa a ser perseguido como herege. Em 1520, o rei Leão X, o Papa Leão X, escreve, decreta que ele é um herege. Em 1530, um dos discípulos de Lutero faz a defesa dessas teses e começa oficialmente a igreja luterana. Olha que coisa interessante, 13 anos, não é coisa assim de um dia para o outro, é um processo que vai acontecendo de entendimento e prática e confrontação, como foi dito na escola bíblica dominical. A nossa posição, irmãos, vai confrontar o mundo. A gente não vai ser mal educado, a gente não vai ser briguento, mas a gente vai ser firme. Você ser bíblico confronta tudo o que está acontecendo aí fora, confronta o mundo. E Lutero fala assim: nós precisamos mergulhar na Bíblia. Ele começa com a salvação, que é o princípio básico da caminhada com Deus, a transformação da vida, para que, transformados, o Evangelho entre e comece a funcionar. O Evangelho só funciona se funcionar em mim.
Como ele vai funcionar a partir de mim, se ele não funcionar em mim? O evangelho tem que me mudar. Se eu for mudado, o evangelho muda a partir de mim. E ele coloca 4 pilares nessa reforma. Ele coloca que, para que a igreja seja igreja, para que você seja salvo, para que as coisas aconteçam. Primeiro pilar, só a graça. Não é comprando indulgência, não é praticando missas, não é fazendo práticas religiosas, não é nada disso. Primeiro pilar da reforma, só a graça. Efésios 2,8, pode falar comigo a primeira parte? Porque pela graça sois salvos. De novo, só a parte A. Porque pela graça sois salvos. Meu irmão, entenda uma coisa, como essa palavra de Lutero precisa ser bem entendida por nós hoje. Hoje, os evangelhos que estão chegando aos nossos ouvidos estão diferindo do evangelho da Bíblia, das boas novas que Deus traz. Se você aparecesse hoje diante de Deus, Deus te chamasse, levasse você, e você estivesse diante do Senhor, e o Senhor falasse assim, me dê um bom motivo para que eu te salve. O que você falaria para Ele? É porque eu sou bonitinho. Eu sou bonitinho. Bonitinho é um feio arrumadinho, né? Eu sou bonitinho, não. Ah, Senhor, porque eu dei cesta básica. Quer dizer, então, que a salvação vai ser comprada com cesta básica? Eu fui na escola bíblica, aí já melhorou, né, irmão? A escola bíblica você deixou melhor na situação, mas não dá para te salvar. Eu era líder da igreja. Parabéns, compromisso, é bênção, mas não salva você. Ah, Senhor, eu era do louvor. Eu participava do louvor. Quase dá para ser salvo, porque louvor não é brincadeira não, irmão. O ministério é difícil. Tem que fazer ensaio, participar de ensaio. O pessoal de louvor, normalmente, é o pessoal encardido. É um pessoal difícil de lidar, normalmente. Quem é do louvor é bênção. Mas não dá para ser salvo, não. Não dá. Eu era do som. Ih, sai da fila. Aí que não dá para ser salvo mesmo. O pessoal do som, às vezes, faz uma raiva para a gente. Deixa o barulho alto, deixa o tosse apitando. Não é o nosso caso. Olha o som bonito hoje. Nós temos um excelente técnico de som. Não acontece aqui na igreja. Mas o pessoal fica fora da fila da salvação. Irmão, o que você vai dizer para Deus para ser salvo? Qual é o teu motivo? Me dá um motivo para deixar você entrar. Não tem motivo. Se não fosse a graça de Deus, esse favor que nós não merecemos, não tem nada que nós possamos fazer que nos faça dignos da salvação. É um favor de Deus que nós não merecemos. É amor purinho derramado. É só graça. Não é por mérito, não é por práticas. É porque Deus nos amou. Lá em 1 João, diz isso muito claro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmão, até o amar a Deus é fruto do amor de Deus. Ah, porque eu amo a Deus. Você ama porque Ele promoveu isso em você. Ele te amou e pôs amor no teu coração para voltar para Ele. Tudo que nós fazemos vem dEle. O salmista diz, de ti vem o meu louvor. Até o louvor que eu adoro a Deus vem dEle. Tudo vem dEle. Tem um cântico, diz assim, antigo, a melodia vem dEle, a minha vida está em Deus, Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Até a melodia vem dEle, o louvor vem dEle, o amor, é tudo Ele. Não tem nada que pague isso, é só a graça, não é religião, não é boa obra, não são as boas obras, não é nada que não seja a graça de Deus, é o furioso amor de Deus, e Ele ama todo mundo igual. Ele ama você que está aqui bonitinho, arrumadinho, sentadinho no domingo de manhã, mas Ele ama aquele camarada que passou a noite todinha cheirando, e está jogado, deitado lá na praça, dormindo, e vai acordar para cheirar de novo, porque ele vai ficar virado a semana toda. Vai lá na favela para você ver, tem um montão de gente essa hora, deitado debaixo das marquises que está chovendo, nos lugares, jogado, gente bem arrumada, começou a cheirar na sexta, vai cheirar até segunda, terça, e não sai, começa a melhorar, cheira de novo, fica doidão. Tem gente que fica lá a semana inteira, deitada, cheirando. Essa pessoa, Deus ama igual. E a prostituta que está dormindo agora, porque passou a noite toda trabalhando com seus homens, para ganhar o seu dinheiro, para sobrevivência, ou por vício, ou seja, pelo que for,
Essa prostituta que chegou em casa agora de manhã, tomou banho, tomou um café, está dormindo agora, nesse momento, porque ela vai sair mais tarde. Deus ama igualzinho. Tanto quanto Ele ama você, você não é melhor do que ela, nem eu. Para Deus ninguém é melhor, todos são filhos que Ele ama, que perderam o direito de filiação por causa do pecado, que estão afastados por causa do pecado, mas que Deus ama igual. Igual. E aquele assassino, ele matou pessoas essa noite, e teve prazer em fazê-lo, e ele está lá, e Deus ama também ele igual. Sabe por quê? Porque a graça alcança todo mundo. É só pela graça que nós somos o que somos, é só pela graça que você é a igreja, é só pela graça que nós somos salvos. Irmão, não tenta botar coisa assim que te melhore, não te melhora para a salvação não, você é humano, já é melhor. O humano é filho, e o filho o papai ama, e o papai quer que esse filho receba o direito de se tornar novamente filho, porque esse filho está bastardo, esse filho perdeu o direito de filiação por causa do pecado, é só a graça. Segunda coisa que Lutero bota na reforma, e ontem foi dia da reforma, 503 anos, vamos pensar sobre isso. Segunda ponto da reforma, qual é o primeiro mesmo? Qual é o primeiro, irmão? Você que está em casa? Fala aí, irmão, está em casa, mas ele está no culto. Qual é o primeiro? Só a graça. Segundo, só a fé. Agora a segunda parte de Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 9. Então, se tem uma coisa que você precisa entender, é que não é ação humana, é um ato de fé. Jesus já fez tudo o que precisava ser feito, Ele se fez maldição por nós. Ele se fez maldição por nós. Ele pagou o preço pelo nosso pecado, então eu preciso crer. A Bíblia diz, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo, para que condenasse o mundo. Vamos falar o 16 primeiro, falem comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Olha que interessante, Deus não enviou o Filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. João 3,17. É só Jesus, não tem outro, e nenhum outro nome é a salvação, porque nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Lá em Timóteo, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só uma ponte, só um intermediário, não tem outro nome, não dá para eleger outro. Todos os líderes estão mortos, Buda está morto, Maomé está morto. Todos, Mahavira, o líder do shintoísmo, está morto, Allan Kardec está morto, todo mundo morto. Tem um que está vivo, o Henri Christ, ele está vivo. Mas não funciona não, está vivo, mas não funciona. O resto está tudo morto. O único que venceu a morte é Jesus. É só Jesus que pôde fazer o sacrifício. Ninguém pôde fazer o sacrifício, só Ele pôde pagar o preço, só Ele pôde se entregar, só Ele foi aceito, só Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que João Batista olha e fala, eis o Cordeiro de Deus, é só Ele. Meu irmão, só Jesus. Se você entendeu que é só graça, se você entendeu que é só pela fé, terceiro ponto é que é só Jesus, não tem outro. A fé é que vai, não é obra,
É a fé, eu creio, e essa fé é em Jesus. E Lutero fala, não é a igreja que salva, como era pregado. Tem gente que não fala isso, mas tem isso no coração, como se a igreja salvasse. Como se a prática eclesiástica fosse... Não, a igreja é porque você é salvo. A obra que você faz é porque você é salvo. É só Jesus que salva. Tem um hino do cantor cristão tão especial, que diz: Cristo veio dos altos céus para do mal salvar-nos. E o coro, só por Jesus é que nós somos salvos. Vamos cantar esse coro pequenininho? Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Você crê nisso? Você crê que é só por Jesus que nós somos salvos? É só Jesus, não tem outro jeito, não tem outro meio, não tem outro caminho, não tem nada. É só por Jesus. A graça de Deus nos alcançou e quer nos salvar. Eu creio, joia, mas eu creio em Jesus. Não é só ter fé, é ter fé em Jesus. Tem muita gente com fé em tanta coisa. Os profetas de Baal tinham fé em Baal, embora Baal fosse um falso Deus. O Deus era falso, mas a fé era verdadeira, a ponto deles apostarem a vida nisso. Eles apostaram a vida, porque eles criam, mas era uma fé enganosa. A salvação e a caminhada da vida com Deus tem que ser através de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. É só Jesus. Você entende isso? Jesus é o centro da vida cristã, é o centro da nossa caminhada. Jesus é o motivo, é tudo para ele, importa que ele cresça ou diminua, tudo converge em Jesus. Ninguém pode tirar isso, é Jesus. E a última base da reforma, ele tira isso da onde? O último pilar da reforma protestante, só as Escrituras. A gente podia botar até o contrário, mas ele bota assim. Ele tem que falar, olha, é só a Escritura. É a Bíblia, é a única regra de fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando a Bíblia está mostrando o diabo falando, é a palavra de Deus denunciando o diabo. A Bíblia é a palavra de Deus, o tempo todo ela é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Manifesta, é a palavra de Deus se revelando. E detalhe, quando a gente tiver essa palavra de Deus, por vezes ela pula, ela vira rema, ela vira palavra específica na nossa vida. Meu irmão, como a igreja precisa disso hoje para ser reformada ainda? Como nós precisamos disso hoje para a nossa vida mudar? Entender que é só a graça de Deus, que é só a fé necessária para a nossa vida funcionar, é crer, é viver mais pela fé e menos por vista. É só Jesus, incluir Jesus na nossa vida, a vontade dEle, a convivência com Ele, o relacionamento com Jesus, a fé em Jesus. E a Escritura traz a vontade dEle. A vontade de Deus é revelada para nós nas Escrituras. Essa semana teve uma polêmica muito grande por uma pregação maravilhosa que o pastor Ed Renekiewicz fez. Que pregação tremenda sobre a carta de Filemão. Não sei se você ouviu a pregação toda, maravilhosa. Mas lá no finalzinho da pregação, ele dá uma escorregada, ao meu ver, e fala uma coisa que eu não concordo. 95% da pregação é boa demais. Como a Bíblia diz que a gente tem que julgar tudo e reter o que é bom, ele fala que, nesse pedacinho, que a Bíblia tem que ser atualizada, porque as cartas de Paulo são cartas para um novo mundo. E as cartas estão trazendo um novo ensino sobre a visão que eles tinham de Deus. E agora essa carta, mostrando a igreja como funcionar, está lidando com questões que o judaísmo não lidava. E ele bota as relações que devem ser importantes. Ele não apoia a relação de escravo e senhor.
ele fala, ó, sinta-se como irmão, trate ele como irmão, valoriza ele, abençoa, porque toda relação de subserviência hierarquizada não é apoiada pela Bíblia, porque na Bíblia está falando de amor. E ele vai questionando, é uma carta difícil, porque ele faz questionamentos tremendos, e fala, olha, tudo tem que ser modificado a partir da Bíblia. E a Escritura traz uma nova visão. Irmão, se a Escritura traz uma nova visão, nós não precisamos mudar essa nova visão para torná-la ainda mais nova. Não, a gente não pode deturpar nada aqui. E no finalzinho da mensagem do pastor Ed René, e por que eu estou dizendo? Porque eu ouço Ed René, é um dos que me alimentam. Eu ouço mensagem do Neil Barreto, Ed René Kivitz, ouço mensagem de Cláudio Duarte, ouço mensagem de Ariovaldo Ramos, de Edmé Williams, do pastor Isaías de Brasília. Tem uma turma boa pregando aí, do Paulo Melo. Eu me alimento na internet, eu não ouço mensagem, eu prego, me convidam, é para pregar, eu estou na igreja, é para pregar. Aonde que eu vou ouvir mensagem? Tem que ser na internet. Eu ouço as mensagens do Ed René e são maravilhosas, mas significa que ele é Jesus? Não. Significa que tudo que ele fala eu tenho que concordar? Não, ele é humano e eu vou peneirar. E nessa mensagem ele fala, nós temos que atualizar a Bíblia, para que a Bíblia continue sendo a carta ao novo mundo. Não é por causa de 2 ou 3 textos sobre homossexualismo que a gente vai deixá-los de fora dessa mensagem de inclusão. A Bíblia, ela é inclusiva a todos os homens, mas ela não inclui pecado. Ela não é inclusiva para comportamentos que a Bíblia diz que está errado. Então, se você é homossexual e está ouvindo essa mensagem, saiba de uma coisa, a igreja te ama. Você, enquanto pessoa, é filho. Deus te vê como filho, um filho que não está desfrutando da filiação, como filho pródigo, que se afastou e abriu mão do direito. O pecado tirou o direito. Mas a todos quantos o receberam, só Jesus, a saber, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem transformados em filhos de Deus. Você retorna à condição de filho, desfrutando da paternidade, quando crê em Jesus, e crer em Jesus significa morrer para você, para viver para Cristo, abrir mão de qualquer prática que seja pecaminosa. Deus ama toda a humanidade como a filhos, e se entristece porque alguns filhos não assumiram o seu direito de escolha para voltarem como pródigo para o pai, reconhecendo seu pecado, reconhecendo seu erro e abandonando. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Sem abandonar pecado, não tem como ter salvação. A saber, se com a tua boca confessar, porque todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tem que crer, e esse crer e confessar significa aceito o senhorio, ou seja, aceito a sua vontade, ou seja, aceito a sua palavra, que é a revelação da vontade de Deus. Não existe salvação só pegando o bônus da salvação, que é me perdoe e me leva para o céu, e não acolhendo o ônus da salvação, que é obedeço a tua palavra, me submeto à tua vontade, morro para mim, para que o Senhor viva. Não tem como você caminhar com Jesus cocheando entre 2 pensamentos. Se o Senhor é Deus, obedece. Agora, se o teu coração está sendo conduzido por algum Baal, Mamon, por algum comportamento contrário ao Senhor, e você quer, então segue, vai fundo, mas você não pode ficar com os 2. Então, meu amado, o que a Bíblia diz que é errado, é errado. O que a Bíblia diz que é certo, é certo. E se a Bíblia diz claramente que em algumas relações mais explícitas de pecado, que é pecado, senão a gente vai ter que abrir mão de todas as relações. Então, o homossexualismo não vai ser pecado, de acordo com a Bíblia. O que é pecado? Está errando o projeto de Deus. Então, o homicídio também não vai ser pecado, porque está errando o alvo de Deus. Mas a gente tem que flexibilizar. Né? Ele matou, mas não teve culpa, é que estava nervoso. É porque foi criado numa cultura violenta e se tornou isso.
as discussões sociológicas não podem anular a revelação da palavra de Deus, porque uma coisa importante da reforma, só as Escrituras. Nós somos bíblicos. Estava conversando com uma irmã ainda agora ali fora, sobre algumas questões nossas, como batistas que somos. E me sinto à vontade para falar dos batistas, porque eu ia para a igreja na barriga da minha mãe. A minha vida inteira, até antes de nascer, eu estou dentro da igreja batista. Conheço bem e vivo a vida inteira. E me sinto à vontade para falar da igreja que eu faço parte. Está no meu DNA eclesiástico. Nós, embora sejamos uma igreja muito saudável, muito abençoada, não significa que tudo que foi criado pelos batistas está 100% certo. A gente até se acostuma, mas tem que analisar até a doutrina batista pela Bíblia. E qualquer outra doutrina, de qualquer outra denominação, pela Bíblia, só as Escrituras. Na conversa que a gente estava tendo, e eu me sinto à vontade para falar sobre isso, porque eu tenho certeza que não é uma oportunidade boa na reforma. Quantas coisas que nós nos acostumamos e que a Bíblia não ensina. Mas a gente acostumou, é gostoso se acostumar, mas a Bíblia não ensina. Quer ver um exemplo? A igreja decide tudo em assembleia. Está onde isso na Bíblia? A Bíblia tem algumas prerrogativas que são do pastor, não são da igreja. Inclusive diz, obedecer aos vossos pastores, como aqueles que hão de dar contas pelas vossas almas. Então tudo que tem a ver com a vida da ovelha é prerrogativa do pastor. Que ele vai dar conta. Se ele fizer errado, ele vai dar conta. Percebe? Agora, se ele estiver quebrando princípios da palavra, você confronta com a palavra, porque nem o pastor está acima da Bíblia, só as Escrituras. Estou falando alguma coisa errada? É isso que nós cremos como batista? Até o pastor, se ele estiver tomando uma postura antibíblica, com amor ele tem que ser confrontado. Pastor, isso não é bíblico. Mas a gente tem no nosso sistema de governo que tudo é a igreja que decide. E algumas igrejas têm tido problemas com isso, alguns pastores são amarrados com isso. Como eu conheço Bíblia, essa questão nunca vai me amarrar. Porque eu sei que as questões administrativas a igreja decide. Agora, questões que têm a ver com vida espiritual, com doutrinas, é a Bíblia quem decide. E eu vou pregar a Bíblia. E quem discordar, tem que discordar com a Bíblia aberta. Mas vem com Bíblia aberta preparado, que eu estou pesadão, eu vou de Bíblia com você também. E a gente vai botar Bíblia com Bíblia, que é assim que Paulo fazia. Eu aprendi. Tem alguns hábitos que são saudáveis, são legais, mas a gente tem que entender que são hábitos, que são costumes, que não são doutrinas bíblicas. Por exemplo, quando eu fui fazer o meu concílio, há muitos anos atrás, e fizeram a pergunta, quais são os oficiais da igreja? E eu prontamente disse, biblicamente a igreja tem 2 oficiais, pastor e diácono. Algumas igrejas têm obreiro, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Você entra ali e vai sendo levantado para os outros cargos até chegar a pastor. Na Bíblia tem 2 oficiais, pastor e diácono. E aí o concílio, muito bem. E qual a função do diácono? Lá no manual para a ordenação dizia, o diácono serve às 3 mesas. A mesa do Senhor, a mesa do pastor e a mesa da igreja. Lá no livrinho. Mas na Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que os diáconos foram criados para tratar de beneficência. A minha Bíblia diz isso. As viúvas dos gregos estavam reclamando que as viúvas dos judeus estavam recebendo mantimento, as cestas básicas, e elas não. E teve um problema na igreja. Então, a orientação foi, escolha homens íntegros com essas características, que vai tratar de dinheiro, tem que ser íntegro, não pode ser 7-1. Para lidar com gente, tem que ser gente com a vida legal. Para cuidar da causa dos órfãos e das viúvas. Na minha Bíblia está assim. Na tua Bíblia tem alguma outra coisa que fala de diácono? Na minha Bíblia está assim. Então não tem nada de mesa de pastor. Onde que na Bíblia diz que o diácono vai cuidar da mesa do pastor? Irmãos, é legalzinho. Para mim seria até confortável ter um grupo de diáconos cuidando de mim, das minhas necessidades. Ai, que coisa chique. Mas não é bíblico. Só as Escrituras. A gente pode até fazer isso, porque é uma coisa, é um costume legal, mas não é bíblico. A gente tem que separar o que é costume do que é doutrina. Tem que cuidar da mesa do Senhor.
Que mesa do Senhor? O Senhor não precisa de mesa. E a gente chama de mesa do Senhor a ceia. É importante ter gente para fazer a ceia? Claro que é. Para fazer tudo na igreja é importante ter gente. É importante a gente setorizar e botar responsáveis para que cada um exerça o seu dom. É importante. Agora, quem vai cuidar? A ceia é a mesa do Senhor? Não. A mesa do Senhor é a mesa da tua casa. É onde o Senhor abençoa. Então, diáconos são importantes demais. Queremos ter um grupo diaconal na igreja bem legal. Mas para ser diácono, de acordo com a Bíblia, só as Escrituras. A função do diácono é cuidar de necessidades. O trabalho diaconal é o que até ele está fazendo hoje. Selecionar gente que está precisando, lá visitar se está precisando, preparar mantimento, ir lá cuidar. Gente que está precisando levar o dinheiro, fazer a visita para aquele que está... São as necessidades. Esse é o trabalho diaconal. Hoje nós temos a diaconisa Shirley, temos o diácono Amaral, Ezequiel, Geraldo, são diáconos que vieram de outras igrejas. Estou esquecendo mais. Solange, irmã Solange, diaconisa Solange. Tem um grupo de irmãos que são diáconos, que vieram. O maior diácono de todos, o diácono Mor, o irmão José, eu sou fã dele, eu tenho que tomar maior cuidado para falar dele. Então, temos os diáconos, os irmãos são bênção, e podem cuidar da ceia? Podem também, não tem problema, mas não porque a Bíblia manda. A gente tem que tomar cuidado de tudo que a gente faz, para ver se é bíblico ou se não é bíblico, porque é justamente numa mudançazinha de caminho aqui, com o tempo isso vai aumentando, e quando a gente vai ver, a gente está tão longe. Por uma mudançazinha, nós precisamos ser rigorosamente bíblicos. E Lutero fala, é só as Escrituras, é só a Bíblia. Mas como isso, se o povo não tinha Bíblia? Se nem lia a Bíblia? E aí Lutero se refugia num castelo, que tinha uma população ali que apoiava as ideias dele, e ele fica preso 1 ano nesse castelo. Preso. Na verdade, ele estava refugiado. E ali ele traduz a Bíblia para o alemão. Do grego, do hebraico para o alemão. Ali ele faz hinos, porque agora os hinos voltam à igreja. Não tinha hinos, a igreja parou de ter hinos. E ele volta a fazer hinos. E sabe qual é a música que Lutero usava? MPB da época. A Rainha Vitória escreve numa das suas cartas, essa música de taberna de Lutero. E sabe qual era a música? Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Todo transe agudo. Era a música que se tocava na taberna. Essa música clássica era a música que se tocava no bar. Lutero pega uma música popular, faz um hino lindo e bota em música comum. A rainha se escandaliza. Que negócio é esse? Essa música de taberna. Castelo Forte é música de taberna para ela. Ou seja, a musicalidade tem que ser atual, a letra eterna. Agora, o tipo de música, seja hoje as músicas atuais, MPB, samba, chorinho, rock, pop rock, são ritmos que não são sagrados e nem profanos, são ritmos. Agora, a letra que vai ser levada com isso vai ser sagrado. Aí tem falando, pastor, essa música é do mundo, essa música não pode ser de Deus, vai ser cantada na igreja. Aonde está na Bíblia isso? Irmão, o que tem que moldar a nossa prática de igreja, a nossa prática de vida, tem que ser a Bíblia, só as Escrituras. E com isso eu tenho batido tanto com tanta gente, não porque eu fique dando opinião, não dou opinião de nada, você não vai ver na internet discutindo nunca. Quer discutir, fala comigo. Quer discutir assunto, discutir não no mau sentido, conversar sobre assunto, fala comigo. Eu não vou ficar na internet discutindo, defendendo opinião, brigando na internet, que bobeira, para mim isso não serve, não serve. Agora, quantas pessoas me questionam certas posições e às vezes vêm, e eu coloco Bíblia. Mas não é Bíblia. Só as Escrituras. É a Bíblia. Isso é legal. Não é bíblico. A gente pode até fazer porque é legal, mas não é bíblico. Isso aí não dá para fazer porque não é bíblico. Pastor, mas você não acha? Não, não acho, é bíblico. Estava num concílio
É engraçado que os concílios de pastores, quando eu vou, me botam como examinador. Já há anos, eu botar a cara, me botam para examinador. Eu estava num concílio, tinha um menino que eu acompanhei na conversão dele, discipulei. A primeira vez que ele foi no seminário foi comigo. Eu era seminarista, terminando, eu levei ele para conhecer. Irmãos, ele fez o seminário e é pastor há mais de 20 anos hoje. E ele estava nesse concílio, ele se tornou um pastor muito tradicional, muito radical. E a gente batendo papo antes do concílio, surgiu o assunto na época de bater palmas na igreja. E ele foi contra, e ele me deu uma bronca. Eu fiquei olhando assim, eu falei, olha como é que está diferente. Me deu uma bronca, mas não concordo, porque não sei o que, mas bravo. Eu falei, caramba, Luciano. Falei, caramba, fulano, como é que você mudou? Você tá diferente demais. Não parece aquele que tocava o violão, cantando alto, tão avivado, que o pessoal até se preocupava. Eu te conheci lá, cara, tu esqueceu que eu te conheci lá? Que o que você aprendeu no começo foi eu que ensinei, que eu que discipulei. Tu virou o quê que tu tá esquisito desse jeito? Não, mas porque eu acho, eu falei, você acha, mas o que a Bíblia diz? Batei palma, aplaudi com as mãos todos os povos. Serviu ao Senhor com vozes de júbilo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o grande rei de toda a terra, está em Salmos. Olha quanta passagem. Palma é uma expressão também de louvor na Bíblia. E você quer tirar, mas naquele tempo, hoje não. Eu falei, por que não? Quem disse que não? Meu irmão, está faltando Bíblia. Era um concílio de um rapaz, e os pastores estávamos conversando, e eu fui, quanta gente me acha esquisito, porque eu não estou muito preocupado se vai mudar alguma coisa, desde que seja bíblico, não pode ferir Bíblia. Se ferir a Bíblia, já era. Martinho Lutero leva agora os salvos a olharem para a Bíblia e falar, é só a Escritura. Não tem mais ninguém, não tem nada no mundo que possa levantar um valor que não seja da Escritura. Essa polêmica que está acontecendo envolvendo o pastor que pregou e viralizou essa semana essa mensagem, justamente porque ele fala, não, tem que dar uma atualizada. Não é por causa de 2 ou 3 textos que a gente vai deixar de incluir essas pessoas. Não é deixar de incluir as pessoas. Nós vamos incluir as pessoas, mas não podemos incluir o pecado das pessoas como prática de vida, porque confronta a Bíblia. Amamos a pessoa, mas se ela amar a Jesus, implica em abrir mão do que ela ama para fazer o que Jesus ama. Estou certo ou estou errado? Só as Escrituras. Então, termino essa mensagem fazendo uma reflexão com você, meu irmão, que está aqui no templo, grupo bonito. Fala nisso, já voltou o culto presencial, viu, irmão? Você que está em casa, vem, se você puder, vem. Vamos estar junto aqui, todo mundo, 2 em cada banco, juntinho só, que é da mesma família. Jobs está ali agarradinho com a namorada dele, né? Endrigo ali perto da dele também, Túlio e Érica, Alexandre e Télia. Caramba, quase todo mundo aqui tem namorado, né? As famílias tudo junto, que legal. Então, quem não é da mesma família, cada um no cantinho do banco, todo mundo de máscara, isso é interessante. Pode vir. Mas eu queria que você pensasse também, eu queria que os irmãos pensassem. A mudança que nós precisamos, a reforma que nós precisamos, ela precisa passar pelos critérios que Lutero coloca. É só a graça de Deus, e se você entender essa graça, a tua gratidão vai ser tremenda, porque eu não mereço, eu sou eternamente grato por Deus ter me alcançado. É só a fé, Ele fez tudo, eu tenho que crer. Se eu crer, tudo funciona, é só a fé. A nossa vida vai funcionar pela fé. É essa fé que a Bíblia ensina, que vai fazer tudo no mundo espiritual funcionar. É essa fé que livrou Daniel da cova dos leões. Uma fé que gera postura de fidelidade. Uma fé que gera posicionamento, crendo que isso é certo. Foi essa fé que fez Mesaque, Sadraque e Abednego a dizer, se Deus quiser nos livrar, Ele pode. Mas se Ele não quiser nos livrar, a gente não vai te adorar a si mesmo, a gente morre com Ele. Porque a nossa fé gera fidelidade, gera postura. Irmão, é só essa fé que muda você. É só Jesus
Ele, Jesus, é o centro, é o motivo. Tudo é em torno dele, é para ele, é a vontade dele, é o sacrifício dele, é o amor por ele, que faz a gente viver imitando a ele. E é só as Escrituras. A gente vai pegar a nossa vida e botar nessa peneira, e vai passar na peneira, e vai peneirar de novo. Tudo que a gente pensa passa na peneira, tudo que a gente faz passa na peneira, individualmente. Tudo que a gente vai decidir é de acordo com a peneira. Tudo que a igreja faz é de acordo com a peneira. Se a Bíblia não diz nada contra, aí é uma questão de preferência. Pode ser feita assim, assim, assim e assim. Não fere nenhum princípio bíblico, a gente está livre para fazer coisas de maneiras diferentes, legal. Mas a gente não está livre para dizer tem que ser assim porque é bíblico. Se a Bíblia não diz, não tem que ser assim. Agora, se a Bíblia diz, não pode ser de outro jeito, tem que ser como a Bíblia diz. É só as Escrituras. Depois de 503 anos, a gente pode parar e pensar o quanto essa reforma está dentro de mim, o quanto eu me posiciono desse jeito. É hora de ajeitar os ponteiros. Eu quero que seja só a graça de Deus, eu entendo isso, é pela fé, é Jesus, e é de acordo com a palavra de Deus. E assim, nós vamos ser a igreja que reforma o mundo. Amém? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos ajuda a ser a igreja reformada por Deus e que é instrumento de Deus para a reforma de outras pessoas e da nossa sociedade. Amém? Que Deus abençoe você, meu irmão. Essa é a reforma que nós precisamos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a receber a Tua palavra na medida em que o Senhor a comunicou para cada um de nós. Acredito que a Tua palavra encontrou uma aplicação em cada vida. Abre os olhos do coração, os ouvidos do coração de cada irmão, de cada irmã, como o Senhor abriu o meu, e me ajuda a mudar a partir dessa confrontação. Tantos problemas acontecendo com a igreja, instituição, quantos questionamentos. O Senhor precisa de gente que se levante para viver o evangelho puro, simples, verdadeiro. Gente que esteja disposta a mudar o que pensa, o que sente, para fazer a Tua vontade. Estabelece a Tua reforma em mim, Senhor, na Tua igreja que está aqui, na Tua igreja espalhada pelo Brasil, pelo mundo, porque se nós formos mudados na nossa visão, a nossa atitude for transformada pela Tua palavra e por essa fé diferente, as pessoas que estão em volta de nós vão ser impactadas e vão mudar também, porque é assim que a Tua palavra diz que funciona. Nos ajuda a sermos elementos da Tua reforma e a vivermos a reforma que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos chegando ao final do culto. À noite, 6h30, te aguardo aqui no templo para participarmos do culto da noite. Vai ser uma bênção. Mas cabe, pastor, cabe. Tem bastante espaço ali embaixo e a galeria está toda preparada para receber os que vêm. Dá para a gente receber mais de 90 pessoas, guardando o afastamento de um em cada ponta do banco. Então, vem à noite. Vamos estar juntos e que Deus nos abençoe. À noite, prepare a tua ceia, você que não puder vir para o culto, prepare em casa a mesa, a tua ceia, fotografa você participando da ceia, coloca no grupo da comunhão, a gente vai guardar isso, vai ser interessante no futuro. E à noite vamos estar celebrando a ceia aqui na igreja. Tá ok? Vamos estar celebrando Jesus e é em memória dele que vamos fazê-lo. Então te aguardo à noite, que Deus abençoe rica e poderosamente. Um bom dia para o irmão.